Bom dia, Felipe. Professor, o governo reduziu a meta de superávit, afrouxou a política fiscal, professor. O que significa isso? Olha, Felipe, tudo que o governo fizer para reduzir os gastos dele, ele está fazendo bem para a sociedade brasileira. Ele está fazendo bem, digo, para o próprio crescimento do PIB. Porque eu tenho ouvido, por exemplo, assim, em rádios e na mídia, de uma maneira geral, que aquilo que o gasto, vamos dizer, que a redução, que a contenção de gasto de governo pode prejudicar o crescimento do PIB, quando é justamente o contrário. O governo tem que reduzir de tamanho, ele tem que desinchar para dar liberdade para o setor privado crescer, para a economia de mercado crescer, que é a única que gera, de fato, a renda, vamos dizer, real, a produção, como diz o velho Jean-Baptiste Say, o que gera a renda é a produção, é a oferta que gera a demanda e não o contrário. O governo é só demanda, ele gasta. Para ele gastar, ele tem que tirar primeiro do setor privado. Então, ele tem que desinchar, Felipe. Isso que ele tem que fazer. Então, quanto mais ele desinchar, ele reduzir de tamanho, e esse tamanho dado pelos gastos, é melhor para a sociedade, Sim. É melhor para a economia brasileira como um todo. Mesmo que isso signifique déficit nas contas deste ano, porque da forma como ficou, está admitindo aí essa nova meta fiscal, déficits em 2015. Muito bem, Felipe, o teu ponto colocado é importante. O equilíbrio fiscal é uma tesoura, por exemplo, ele pode ser feito pelo incremento, vamos dizer, dos tributos ou pela redução dos gastos. E ele tem que fazer pela redução dos gastos, não há outra maneira de a economia poder andar. Então, toda essa celeuma que estão se fazendo, digo, em relação a esse equilíbrio fiscal, ele não, na verdade, não existe. O que o governo tem que fazer é reduzir os seus gastos e quanto mais, digamos assim, melhor. O governo já, lá pelos idos, eu acho que 91, 90, no início da década de 90, ele andava em torno dos gastos do governo, em torno de 20%, digamos assim, do PIB, 22%, uma coisa assim. Ele tem que voltar para esse nível. Sem isso, é a única maneira de a sociedade, o crescimento real, poder, de fato, se desenvolver. Uhum. Portanto, na sua avaliação, as medidas foram corretas. Sim, porque parece que tem duas, né? Uma que incrementaria, mais tributos e outra reduzir gastos. Uhum. Ele tem que só pegar essa da redução dos gastos, Felipe. Uhum. É por aí que vai ter que se achar mais solução, então, mais corte de gastos. No orçamento, Sim, o governo está exatamente, Felipe. Toda essa aí, e não há outra, isso é científico. O governo, ele não gera renda, esse, digamos, que é o fator. Por exemplo, para se gerar, como é que dizia o velho Delfim, para se gerar, digamos assim, um caminhão, tu tem que produzir antes, digamos, um caminhão. Tu não gera, por exemplo, assim, a moeda só existe no momento que existe primeiro a produção daquilo. É a produção que gera a demanda, que gera o gasto. E o governo, por exemplo, não gera a produção, ele expropria do setor privado. E quanto mais, digamos assim, ele expropriar, pior para a economia, digamos assim, mercado, pior para a sociedade, pior para o nosso Brasil, já carcomido, digamos assim, pelo peso do governo nas costas, digamos assim, da economia de mercado. Professor Alfredo Pellingeri, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Bom trabalho para você, Felipe.